Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos abrindo as câmeras, que eu quero ver os rostinhos. Vamos colocar aqui. Boa noite. Vamos ficando em espírito de oração. Boa noite. Boa noite. Que o Espírito Santo conduza tudo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Abre as câmeras, quem puder. Eu queria que deixasse um pouquinho de fundo. Não dá pra ver tudo, né? Abre a câmera, Luana, Simone, Maria Elza. Deixa eu ver o rostinho de vocês. Claudinha. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Tudo meninas? bem? Boa noite. Boa noite. Cadê Boa noite. a Elza está dirigindo, amada. Cuidado, presta atenção na pista. Cláudia, linda. Ei, mulheres abençoadas. Quem mais? Como eu vejo isso de baixo aqui. Oi, Peraí. Ana. Eu vou deixar sem Oi, câmera. amor. Tenham paciência comigo, que eu não sou muito da tecnologia. Carol, linda, amiga do coração. Cadê a Cristiane? Cristiane Araújo, Cidinha. A paz do Senhor, tô para todas. Edna, linda. Tá aí, Edna? Que bênção, amiga. Achei que você não viria. Que amor. Que bom ter esse momento aqui com vocês. Eu queria iniciar esse momento com uma oração. A câmera é de lá. Quem puder, por favor, abra suas câmeras. Não importe com beleza agora, com cabelo arrumado. Porque eu preciso vê-los, tá? Às vezes o Senhor quer falar algo com vocês em específico. Eu não sou muito da tecnologia, preciso ver os rostinhos. Amém? Fechem os seus olhos. Deixe o Espírito Santo nos usar nesse momento. Eu sei o motivo pelo qual vocês estão aqui. Eu quero que essa noite seja uma noite especial. Especial para nós, para a nossa transformação, para nos levar a um outro nível no Senhor, para tirarmos da estagnação. Por isso eu preciso que, nesse momento, vocês se desconectem de tudo que está ao seu redor, de toda preocupação, menos a Elza. A Elza fica conectada aí na pista, Elza. Feche os seus olhos. Simone, linda que você é, Simone. Mulher abençoada. Se conecte agora com o seu Criador. Nada que eu vier a trazer, nada que eu trouxer como um ensinamento, nada disso é maior do que a sua conexão com o seu Criador. É isso que todos os dias eu tenho tentado imprimir no coração de vocês. Que vocês têm um Pai que anseia estar com vocês. Ele anseia falar, ele anseia ensinar, ele anseia conduzir.
Batendo a porta. A palavra diz: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. E quem abrir, eu entrarei e cearei com ele. O Senhor é que nos chama primeiro. Ele primeiro nos convida. Ele primeiro nos chama. Ele está à porta. Ele tem muito mais desejo de estar conosco do que nós mesmos. Ele está ali esperando. Feche os seus olhos e tenha essa imagem do seu Criador, daquele que tem te chamado, que tem te ensinado, que tem desejado estar perto de você e resolver todas as questões da sua vida. Ele está à porta. Feche seus olhos e imagina, todos os dias, Deus na porta, esperando você abrir e convidar ele para entrar. Quantas vezes no nosso dia a gente não se lembra do Senhor? A gente acorda na nossa correria, no nosso dia a dia, já nas nossas preocupações, e ele não é a primeira coisa. Ele não é o primeiro pensamento. O primeiro pensamento são as nossas contas, a briga com o marido, a doença, o problema, mas nunca ele, que é o solucionador de tudo. Quero que você feche seus olhos e você tenha essa visão. Ele, todo-poderoso, na maior humildade, em pé, na sua porta, batendo, esperando você abrir, esperando você convidar ele para entrar, esperando você convidar ele para sentar, para ter intimidade. Amém? Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós nos colocamos diante da tua presença, Senhor Deus, amado e poderoso Rei, nada somos, Senhor, sem Ti. Nós entregamos a Ti agora, Senhor, o controle de tudo, Pai. O controle dos nossos corações, do nosso pensamento, do que nós pensamos em falar, do que nós desejamos. Todo o controle está nas Tuas mãos, Senhor. Nesse momento eu estou aqui, Senhor, com mulheres desejosas de ser transformadas. Estou aqui com gerações, estou aqui com famílias, e eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha com Teu Espírito, que o Senhor fale a cada coração, que o Senhor traga a verdade e a transformação que cada uma de nós precisamos hoje. Deus amado, doce Espírito, Espírito Santo, Tu foste deixado aqui na terra para nos conduzir e nos ensinar. Nesse momento eu peço a Ti o que cada uma de nós precisa. O que o Senhor quer falar aos nossos corações? Como o Senhor quer ensinar? Como o Senhor quer trabalhar dentro de nós? Vem, doce Espírito, e transforma o nosso ser, o nosso coração agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Não há nada que precisamos mais além de Ti. Nada que precisamos mais além da Tua força. Por isso eu te peço, vá agora dentro desse quarto, Senhor. Entra nesse carro, entra nessa sala, entra, Senhor, entra, Espírito Santo. Entra dentro desta família, dentro deste coração e provoca a transformação que cada uma de nós precisamos agora, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, vem nos ensinar, Espírito Santo, ensina-nos a orar. Qual oração que nós precisamos fazer correta? Como nós podemos tocar o seu coração com a palavra certa, Senhor? Vem nos ensinar em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amadas? Amém. Amém, amém. Por favor, eu preciso de amém, de respostas, tá? Para mim é Amém. muito difícil fazer reunião aqui. Amém. Amém. Você sabe que eu gosto de abraçar, tá? Amém, Amém. amém, amém. Amém. E eu, meu Deus, é difícil para mim. Olha, eu estou com dois negócios aqui, eu não sei nem para onde eu olho. Vou olhar para cá, que eu acho que eu consigo ver todo mundo.
Esse momento aqui surgiu no meu coração, um pouquinho juntamente com o nosso encontro. Todo mundo me conhece aqui, né? Todo mundo? Para quem gosta, que todo mundo que está aqui me conhece. Se alguém não conhecer, meu Sua nome câmera é fechou, Ana. Oi? Não, tá aberta. Tá tudo ok? Tudo ok. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Paula Grande Crispim. Sou mãe de 2 adolescentes, esposa. Nós estamos aqui por causa do Movimento ao Secreto, que é um movimento que... Oi, Tiane, linda! Pra cá, né? E como que eu vejo as outras 12 aqui? Ah, tem 12 mulheres com a câmera apagada. Pelo amor de Deus, ligar a câmera. Senão não tem como profetizar sem ver o rosto. Eu também não sou tão espiritual assim. Se eu quiser ver, eu vou aqui. Ela vai aparecer quando ela vai. Tá bom. Então vai receber a bênção quem eu estiver vendo, tá? Eu vou imprimir toda a minha energia positiva, espiritual, para quem eu estou vendo. Então, recebe aí. Pega uma ação aí. Essa questão de internet é uma novidade, né, para todas nós, mas eu acho que para algumas ela veio para facilitar. Para mim tem sido delicioso experimentar esse movimento, né, essa coisa linda que a internet tem trazido. Nós estamos aqui. Quando, Tiane, desliga o seu microfone. A hora que eu pedir para falar, aí vocês ordenadamente ligam o microfone. E quando eu estiver falando, vocês desligam, tá? Senão fica dando interferência e atrapalha. Aí eu vou chamando pelo nome e vou fazendo perguntas e aí vocês vão falando, tá? E abrindo o microfone. Quando for para falar amém, pode falar, porque eu gosto de amém. Então, esse momento nosso nasceu agora, né? Porque acho que todos vocês estão ali no grupo O Secreto. Esse grupo nasceu no coração de Deus, me impulsionando a estar com vocês, ensinando um pouco mais de como voltar para esse lugar de intimidade. Esse lugar foi um lugar que, assim que eu me converti, eu aprendi a estar, porém eu perdi ele também ao longo da minha conversão. Por diversas vezes eu saí deste lugar por conta de problemas financeiros, por conta de problemas no casamento, por conta de briga com família, briga na igreja. Por diversas vezes eu saí desse lugar de intimidade com Deus para vivenciar o meu lugar de dor. E eu posso afirmar para vocês que não tem nada melhor e não tem nada mais sarador e curador do que estarmos em uma contínua vivência de intimidade e experiência com Deus. Eu sei que é algo muito difícil, eu sei, porque eu também luto todos os dias para permanecer nesse lugar de intimidade, e por isso nós estamos aqui. Quando eu fiz um encontro secreto, todo mundo viu o encontro presencial? Levanta a mão aí, gente. Pelo amor de Deus, fala comigo. Todo mundo viu? Não, eu não pude ver que eu estava no trabalho. Eu não. Estava A gente acompanhando. acompanhei, sim. Eu Vi. também. Vocês Só viram? aquele videozinho, né, que vocês mandaram. Só viram o videozinho, né? Então, nos stories, nós mostramos muita coisa do que aconteceu naquele dia. Está lá no destaque no meu Instagram, tá? Entra lá para vocês poderem experimentar um pouco. Foi um dia extremamente especial. E o meu coração ficou muito apertado, porque eu tenho estado com a maioria de vocês todos os dias. E vocês não puderam estar aqui presencialmente, né? Eu sei que por conta da Láucia, tadinha, estava aqui no maior desejo de vir. Meu Deus, mas ela mora longe demais da conta. A gente precisaria de um milagre, mas o Senhor não quis que assim fosse. Eu acho que Deus sabe, e eu orei muito para que estivessem nesses dias as pessoas que o Senhor quisesse mesmo.
Foi um dia extremamente transformador, que eu confesso para vocês que superou as minhas expectativas. Eu não imaginei que seria tudo isso, não, que Deus fez. Mas Deus trouxe cura, porque no meio do caminho, o evento era só para mulheres, porque ultimamente eu tenho falado mais com mulheres. Só que a minha família e nós temos um chamado familiar. Nós conseguimos tocar desde a criança até o marido, o adolescente, a esposa. E no meio do caminho, quando eu convidei algumas mulheres para ministrar, o Senhor falou comigo, não é para chamar ela, chama o marido também. Aí eu falei, uai, mas tipo, eu só falo para mulheres agora, nesse momento. E o Senhor foi conduzindo que os maridos estivessem nesse lugar e mudou um pouco a configuração de um evento para mulheres. Em menos de 2 semanas, eu tive que transformar esse lugar para um evento para famílias. Então, você imagina a dificuldade de montar um evento, não só para mulheres, que é mais fácil, né? E ter que alojar crianças, organizar adolescentes, mas foi transformador. Porque Deus tem desejado que todo mundo aqui é casada, a Nilza eu sei que é separada, né? A Edna solteira, por enquanto. Por enquanto, né, Edna? Ou já está namorando, Edna? Então, eu queria dizer para vocês que... Não, estou esperando aquela bênção lá que você falou comigo, hein? Como é que você falou comigo lá na... Está esperando o varão, vai chegar, Edna. Espera com confiança e fé na presença de Deus que ele vem. Eu sei que a maioria de vocês que são casadas sabe com a dificuldade da mulher caminhar e o marido ficar para trás. E isso é algo que tem queimado no meu coração muito forte nesses dias, porque eu tenho visto as mulheres avançando, eventos para mulheres, um monte de negócios, de finanças, de espirituais, de tudo, e os homens nada. Eu falei, Deus, eu comecei a orar, mas eu não sabia que eu mesmo seria a resposta da minha oração. Então, presta atenção. Vai anotando, porque eu não sou muito didática, tá? Eu vou soltando as informações conforme a gente vai falando. Presta atenção numa coisa. Quando você ora, muitas das vezes Deus vai usar você como resposta da sua própria oração. Se seu coração for voltado para Ele, se seu coração for sensível na presença dEle, muitas das vezes Ele vai usar você para responder. E Deus me usou nesses dias para responder uma dor que é de muitas mulheres, no qual os seus maridos estão apagados espiritualmente. Muitos, eu diria, até mortos espiritualmente. Agora... Ô, Ana, Fale. então a gente tem que ter cuidado com o que a gente ora, né? Porque se a gente não estiver preparado... Amada. Ó, eu falo assim, Deus não vai dar nada que a gente não esteja preparado. Pode ficar tranquila. Você vai ver que a gente vai falar um pouco disso. Ele não dá nada para a gente que a gente não esteja pronta para fazer. É que às vezes ele pega a gente de surpresa. A gente acha que está intercedendo por uma coisa, enquanto na verdade ele vai usar você como instrumento daquilo. Eu já há muito tempo tenho me preparado para falar com famílias. Eu já há muito tempo tenho entrado na brecha por famílias. Mas eu não pensei que Deus fosse usar a nossa vida agora para curar corações de homens, e foi muito forte. Mas uma hora eu conto mais detalhes, vamos para cá, para esse nosso momento. Nem todo mundo se conhece aqui, mas a maioria de nós estamos no grupo, então eu sei que vocês já estão sendo ministrados pelo que eu tenho ensinado acerca deste lugar de adoração e oração. Mas uma coisa que tem me doído o coração verdadeiramente é que eu percebo que muitas de vocês não estão alcançando as suas bênçãos, algumas estão alcançando, muitas estão alcançando e indo embora, que é uma coisa que acontece que a gente precisa vigiar muito. A gente alcança uma bênção, a gente acha que tá bom, aí a gente dá aquela relaxada, né, na oração, no lugar secreto, no momento de adoração, porque eu consegui o trabalho que eu queria, meu marido melhorou, e eu dou aquela relaxada e eu me afasto de novo da presença de Deus. Isso acontece demais.
E só que isso vai prejudicando. E eu queria trazer um pouco como a gente ter um pouco dessa constância, tá? Hoje, eu sinceramente eu não sou metodológica, eu não tenho passo A, passo B, passo C, porque eu sou espontânea e espiritual. Então, vocês vão anotando conforme o Espírito Santo vai conduzindo, e vocês tenham paciência comigo também, se eu não conseguir trazer tudo que vocês esperam, mas me pergunte no particular ou aqui mesmo, que eu vou trazendo através de revelação e de orientação. Então, em primeiro momento, hoje eu queria conhecer um pouco o coração de cada um de vocês, porque presta atenção. Eu quero ensinar vocês a fazer orações corretas, certo? Só que como que eu vou ensinar coletivamente, sendo que cada uma de vocês tem uma necessidade, tá? Então, eu vou trazer alguns versículos e vou trazer um entendimento e depois eu quero que vocês se abram, tá? Presta atenção, esse aqui é um lugar seguro. Esse é um lugar onde eu sou uma pessoa segura. Quem já teve atendimento comigo particular sabe que eu sou uma pessoa extremamente cuidadosa, porque o meu maior zelo é a vida de vocês. A vida de vocês importa para Deus mais do que tudo. O que vocês sentem, o que vocês pensam, o que vocês desejam importa muito para Deus. Então, eu quero que vocês tenham deste grupo um grupo de confiança, onde vocês não precisam ter medo de abrir o coração de vocês. A maioria de vocês que está aqui, eu já conheço um pouco a vida, porque já conversou comigo no particular, né? Nós já tivemos momentos especiais e importantes, e vocês sabem que eu tenho orado por vocês todos os dias. Mas a nossa cura, muitas das vezes, vem quando a gente se abre. Porque quando eu falo, eu escuto o que eu falei e eu entendo. Porque a maior transformação, ela começa na nossa mente. Eu preciso entender para eu ser transformada. Se eu não, por que o Senhor, presta atenção nisso. Quantos de vocês têm dificuldade de orar? Abre o microfone e fala, eu tenho. Eu tenho. Certo, presta atenção. A nossa dificuldade de orar. Oi, Valéria, linda. A nossa dificuldade de orar, muitas das vezes, vem porque eu não entendo o que eu preciso falar primeiramente. Porque eu não consigo compreender minha mente quais são as minhas fraquezas, os meus pecados. E quantos de vocês têm orado, mas não têm obtido resposta? Pode abrir aí e falar eu. Oi, Letícia. Eu. Linda. Te amo, Lele. Eu. A dificuldade de orar que você falou, Ana, é a dificuldade do ato mesmo, do momento. Do ato de falar, porque às vezes você não consegue ir, e às vezes quando você está lá, você não sabe o que falar. Não, a dificuldade que eu tenho é, tipo assim, a constância, é de ser engolida pela correria do dia a dia. Tem época que eu consigo manter uma constância, mas tem época que eu fico dias assim, sem orar. Mas dificuldade de orar eu não tenho. Uhum. Mas tem dificuldade de manter uma constância diante da presença de Deus, né? Isso. E é assim, ó, é interessante que você começa com uma constância, aquilo vira uma crescente, o Senhor se apresenta e de repente você some. De repente você some da presença dele, de repente você não está mais ali, e aí isso é difícil você manter uma intimidade. Por que a constância na oração ela é importante? Porque você desenvolve intimidade. Para e pensa, você que é casada, ou você que já foi casado, ou você que já teve um namorado. Como você constrói intimidade com ele? O camarada chega na sua casa, te entrega buquê de flor, e aí ele vem 1 dia, 2 dias, 3 dias. De repente, o camarada some 1 semana. O que você vai pensar? Você vai conseguir se entregar para uma pessoa que 1 hora ela está ali, outra hora ela não está? É muito difícil manter intimidade sem constância.
Se você não tem constância, você não constrói intimidade. Como que o Senhor vai falar com você? Como que o Senhor vai se entregar? Como que o Senhor vai trazer revelações do que ele precisa se você não permanece na presença dele? Agora, uma pergunta que eu queria que vocês respondessem. Quantas de vocês têm dificuldade de se apresentar na presença de Deus e de fazer determinadas orações porque não se sentem filhas? Porque não sentem pertencente a esse mundo espiritual ou tem dificuldade de se sentir filha de Deus? Alguém pode responder? Cris, linda, conseguiu chegar, Cris. Oi, Ana, tudo bem? Eu sou a Oi, Luana. Luana. Tudo bem, Luana? Tudo bem? Linda, maravilhosa. Ai, eu tenho, assim, hoje eu tenho menos dificuldade nesse sentido de me sentir filha, porque meu pai saiu de casa, eu tinha 6 anos, e aí eu fui criada pela minha avó e pela minha mãe. Então, até conseguir entender esse amor paterno, esse cuidado e proteção, foi uma luta muito árdua. Até hoje, isso já diminuiu bastante, mas ainda, quando às vezes a situação fica muito difícil, ou às vezes eu fico sem realmente saber o que falar, o que dizer, e aí eu grito, eu falei, Espírito Santo, leva para Deus o que eu não consigo verbalizar, porque às vezes eu me sinto muito distante, sabe? Então essa é a minha maior dificuldade hoje. Uhum. Mas, Lu, você falou que por conta da dificuldade não foi criada pelos pais, você conseguiu ser curada nessa área? Você já conseguiu entender todas as raízes que esse abandono, né, que esse momento no qual você não cresceu com os seus pais trouxeram de ferida? Por quê? Vou te explicar por quê, para todo mundo. Todo mundo que teve dificuldade de relacionamento com o pai e com mãe, principalmente com a figura paterna, vai ter muita dificuldade de se relacionar com Deus e com o esposo. Porque pode prestar atenção. Aqui, ó, a pastora. Liga a câmera aí, Val. Eu não. É que eu Desliga o li. microfone agora e liga a sua câmera para mim te ver. Todo abandono paterno. Por exemplo, vou dar exemplo meu. O meu pai era presente, ele nunca foi embora. Ele era presente de corpo físico, mas ele não tinha relação. Eu nunca toquei fisicamente no meu pai. Nunca. Eu fui dar um abraço no meu pai quando eu me converti com 17 anos. 17 anos, que foi minha entrega maior. Eu nunca tinha tocado no meu pai, eu nunca vi o meu pai tocar a minha mãe. O meu pai e minha mãe dormiam em quartos separados, porque eu tinha um irmão com síndrome de Down, a gente sempre foi muito pobre, e eu não vi eles ter relação de toque. Para mim entrar na presença de Deus e para mim desenvolver uma relação sexual, de toque com meu esposo verdadeira, foi um parto, foi muito difícil. Era uma relação de não entrega, eu tinha dificuldade que as pessoas me tocavam. Quem já se encontrou comigo e que viu a unção que Deus tem me dado através do meu abraço? Isso é uma cura que eu obtive por conta de que eu nunca fui tocada. Só que para você conseguir ser livre e entender, você precisa entender na sua mente quais foram as raízes deste abandono que ficaram como marca na sua vida, em que hoje você tem dificuldade de ter constância, de ter intimidade, permanência, entrega na presença de Deus. Eu sempre vou falar Deus e o marido, porque a Bíblia, ela usa muita figura do casamento para representar um pouco. Para você que é casada, eu vou querer que você observe para a sua vida. Se você tem alguma raiz de abandono, eu acho que com a maioria de vocês eu já falei sobre isso, né? Mas é muito importante vocês entenderem, voltarem para isso,
Porque se vocês querem aprender a fazer oração correta, vocês primeiro precisam curar raízes. Se a gente não cura a raiz, a gente não consegue chegar diante de Deus. E para curar, eu preciso entender. Então, anota aí a primeira oração que eu vou ensinar para vocês. Que todas nós precisamos fazer diante de Deus. Nós vamos sempre que a gente se chegar diante de Deus, primeiro lugar, gente, para de querer mentir para Deus, porque Deus sabe de tudo. Não chega diante de Deus com o coração querendo esconder alguma coisa dele, porque ele já sabe. Ele sabe o que você está sentindo. Ele sabe se você está com raiva dele. Ele sabe tudo, pelo amor dele mesmo. Não fica mentindo. Chega de verdade. É isso que ele espera de nós. Ponto 1. Chega na presença dele de verdade. Com respeito, mas com verdade. Se você está com raiva de Deus, porque eu tive raiva de Deus por muitos anos, eu me achegava na presença dele, eu tinha raiva, só que como ele era Deus Todo-Poderoso, eu não podia falar que eu tinha raiva, eu achava que eu não podia, né? Mas eu chegava daquele jeito falsamente. Então, as minhas orações, elas não eram ouvidas, porque eram superficiais. Eram orações da minha alma. E Deus, presta atenção, Deus, ele não se comove nem com a sua lágrima, nem com a sua dor. Deus não está preocupado se está doendo. Não está. Porque ele é um Deus de transformação e propósito. Ele vai deixar você até você despertar e entender para onde você tem que vir. Então, primeira oração que você tem que fazer na sua vida. Você tem que chegar diante de Deus e você tem que perguntar para ele, Pai, como que vocês chegam diante de Deus? Você chama ele de Pai? Você chama ele de Senhor? Presta atenção, aí está a chave da sua ferida, hein? Você chama ele de Pai, você chama ele de Senhor, você chama Senhor Deus Todo-Poderoso. Você muda a sua voz quando você fala com ele. Presta atenção, que nessa forma que você trata Deus, tá uma chave para você descobrir se você tem alguma ferida, alguma raiz de paternidade ou com ele mesmo. Às vezes você acha que Deus não está te ajudando. Então você fecha o coração para ele. Isso acontece porque aconteceu comigo. Então você vai perguntar para Deus, primeira oração, Pai, ou como você o chama, me mostra quais são as minhas raízes de feridas desde a minha infância. Anota isso. Qual é a pergunta, Ana? Você vai perguntar para ele quais são as raízes de ferida que eu tenho desde a minha infância. Ô, Ana, vai ficar gravado? Ai, não sei. Tá gravando, Rafa? Rafa? Amiga, eu não sei mexer nesse troço. Eu acho que a minha filha tá gravando. Se não Porque tiver eu não peguei caderno e caneta. Eu acho que não tá gravando, não, porque quando tá gravando aparece em Depois cima a gente- uma mensaginha. Depois a gente passa para você. Depois eu passo para você, Nilza. Alguém já faz a conexão aí com a Nilza e passa para ela as perguntinhas aí. É até bom que não esteja gravando, porque eu sinto que Deus vai tratar algumas pessoas hoje na sua intimidade. E eu não gosto de expor a vida íntima das pessoas. Então, que seja esse o Amém, nosso momento. aleluia. Quem tiver que entrar, entra. Quem quiser estar, Amém. está. Né? A gente vai convidando mais pessoas para vir das próximas vezes. Então, anotaram isso? Você tem que perguntar. Agora, preste atenção. Eu sei que você provavelmente já passou por processo de cura e libertação. Quem já passou? Só dá uma levantadinha na mão. Já passou, Luana? Já passou, Nilza? A Nilza já passou comigo. Olha, eu acredito que já passei que no encontro na igreja que teve um momento de libertação. Mas Isso não é processo foi de cura e libertação. Isso é momento de cura e libertação, tá? Processo é uma coisa individual com um mentor, um pastor, um mentor espiritual,
aonde ele vai cavucar suas feridas mais profundas e você vai ter um acompanhamento com ele ali. Eu não. É, eu isso nunca ainda passei. não vivi mesmo. Presta atenção. Também não. Por que eu estou falando Também que não. você tem que fazer isso? Dessa E por que forma eu estou também não. ensinando esse tipo de oração? Tudo que eu estou falando para você são coisas que eu vivi. Eu trabalhei em Ministério de Cura e Libertação por dois anos e meio seguidos. Todo fim de semana eu ministrava sobre isso na vida das pessoas. Presta atenção nisso. Para que eu tivesse esse processo de cura e libertação na vida dos outros, eu tive que passar na minha. Certo? Então, a minha mente abriu para 1 milhão de coisas que eu tinha ferida. Só que escuta uma coisa que eu vou falar. Tem áreas da nossa vida que nós não estamos maduros para entender. Então, Deus não vai revelar. A gente precisa fazer isso sempre. Senhor, habita em mim ainda alguma raiz que eu não consigo ver. Por quê? Quem é católica que está aqui? Tem alguma católica aqui? Porque eu tenho bastante Eu sou. católicas que me acompanham. A Nilza. Eu sou, Ana. Tem mais alguma? Ana, eu não, assim, eu nasci, me criei, me batizei na Igreja Católica. Minha família inteira é católica, porém, aos meus 25 anos, desde 25 anos, que eu me encontrei na Igreja Evangélica. Então, desde então, eu sigo na Igreja Evangélica, porém, ainda não me batizei. Tá. Lá, só a chave sua aí, hein, Elsa? Aqui. Presta atenção. Por que eu estou falando disso? Eu não defendo religião. A Elsa me conhece, quem anda comigo sabe que eu não fico defendendo A, B ou C. Eu defendo a palavra de Deus, o Evangelho. Então, o Evangelho, ele nos ensina que existem cegueiras espirituais que nós temos. A partir do momento que os seus olhos vão sendo abertos, você vai entendendo novos passos na sua vida espiritual. Então, enquanto as escamas não caem, você não consegue enxergar. Já reparou que quando você converteu, foi gradualmente a sua transformação? Então, é gradualmente que o Senhor vai dar a cura e a libertação. Ele não liberta de uma vez, porque você nem está pronto para entender. Tem coisa que você ainda não entendeu. Eu descobri, gente, vai fazer... Olha que, gente, trabalhei 2 anos e meio com cura e libertação todo fim de semana. E é um processo durante a semana também. Eu descobri, eu acho que vai fazer 1 ano, que eu tinha um problema com meu pai que eu não sabia. Entende que eu estou falando para vocês? Isso não depende de eu... Ai, mas você é pastor, e daí? Ai, você é mentor espiritual, e daí? Eu sou um ser humano que eu não estou pronta. Tem coisas em mim que eu não entendi. E que o Senhor vai me mostrar gradualmente. Então, a primeira oração que vocês têm que fazer sempre. Senhor, habita em mim alguma raiz que eu ainda não consegui enxergar. Abre os meus olhos para que eu possa ver e promova a cura em meu coração. Olha como são simples as palavras. Se você quiser, eu repito. Repete. Você vai perguntar para ele, Senhor, habita em mim alguma raiz que eu não consigo ver? Abra os meus olhos e promova a cura para que eu seja livre. Entende? Que se você não começar um processo de libertação, e agora você vai falar para mim assim, Ana, mas Deus, ele não fala comigo. Eu não consigo ouvir Deus. Edna, você pode contar para elas a sua experiência, aquele primeiro dia que você compartilhou comigo? Que você falou, Ana, eu preciso aprender a chegar no secreto.
Como foi que Deus se apresentou para você o dia que eu, você fez a sua primeira oração? aí eu comecei a orar de madrugada e eu divido apartamento com as 3 meninas e uma delas chegou para mim e falou que não sabia por que, incomodada à noite, de madrugada, mais ou menos no horário que eu comecei a orar, e ela falou que sentiu vontade de procurar por Deus, de uma mensagem. Aí ela foi no YouTube e conseguiu uma mensagem que acalmasse o coração dela. Mas, assim, quando eu comecei a orar, ela sentiu vontade também de orar. Então ele acho que acabou tocando ela também. Então, presta atenção. A Edna, quando ela chegou para mim, ela falou: Ana, eu não consigo, eu não sei chegar na presença de Deus. Eu preciso muito de estar nesse lugar secreto, eu não sei como. Então, eu ensinei ela como ela iria começar. Eu falei: querida, você vai pôr um louvor, e não importa a hora que o Senhor for te chamar, na hora que ele for te incomodar, você fica ali na presença dele, você deixa ele te tocando. Deus tocou ela de uma forma tão poderosa, ela não ficou gritando, não, porque era de madrugada. Que a oração dela, a presença de Deus foi tão grande ali no quarto que as colegas de quarto sentiram incômodo. Presta atenção, gente, que eu estou falando de um Deus que vem. Eu não estou brincando com vocês. Deus, ele vem. E eu estou falando para vocês fazer essa oração. Senhor, qual é a raiz que está em mim que eu não consigo ver? Tem um problema em mim desde pequena e eu preciso que o Senhor me mostre. E você fica ali com ele. E eu tenho certeza que ele vai... Depois vocês vão ter que anotar e me contar. Porque eu tenho certeza que a partir do momento que você for perguntando para ele, ele vai mostrar para você qual foi o dia que o seu pai te falou algo, que a sua mãe te falou algo, ou um professor da escola, ou um tio, que liberou algo que causou um bloqueio que você está tendo dificuldade hoje. Hoje, ele vai trazer a sua memória. Ô, Rabaxerecantra, eu sei que Deus está falando com pessoas já agora. Ele está mostrando para pessoas agora, nesse exato momento. Eu consigo ver uma menina com um vestidinho numa varanda. Ô, Espírito Santo. Existem feridas que foram causadas em nós que nós queremos esconder, gente. Não tem como Deus responder a oração, não tem como Deus levar você ao nível de maturidade se você não começar a provocar cura dentro de você mesma. É ir lá no seu passado. Eu sei que dói, eu sei que é difícil, mas é reconhecer. A mudança ela vai vir a partir do momento que você reconhece que algo lá do passado, que foi provocado por alguém, te bloqueou. E hoje você tem uma imensa dificuldade de romper sua vida conjugal, de romper sua vida financeira, de romper sua empresa, de romper seus filhos. Você tem dificuldade porque foi lá atrás que alguém te feriu. Só que o nosso Deus, ele está aqui para nos curar. Eu lembro quando Deus provocou a primeira cura em mim. Gente, do nada, Deus falou assim para mim, ó. Eu preciso que você perdoe a sua família. Eu fui muito rejeitada e humilhada pela minha família. Tio, sabe? Minha família é muito grande, tinha muitos membros, ela tem, né, muito grande. E eu lembro que todo Natal, todo mundo se reunia assim, e toda a Páscoa. São 3 episódios dolorosos que eu tenho muita dificuldade até hoje. Eu rompo essa dificuldade porque são marcas que ficam, né? Machucados, e a gente tem que toda vez olhar para aquele monstro na nossa frente e falar: não, eu não sou mais escrava sua, eu não sou mais escrava sua, você não me domina mais. Eu lembro que na Páscoa, toda Páscoa,
a gente ia para casa da minha avó era minha família é muito grande. E meu tio, toda Páscoa, dava ovo para todo mundo. Ele sempre esquecia de mim e do meu irmão, dos meus irmãos. Eu tinha um irmão com síndrome de Down e tenho um outro irmão. E toda Páscoa, você pensa, gente, toda Páscoa eu vejo ele dando os ovão. Ele era gerente da Core. E ele levava ovo para todas as minhas primas. E para mim, para o meu irmão, para os meus 2 irmãos, ele nunca levava. Nunca. Toda Páscoa eu senti essa dor, sabe? Eu desenvolvi uma carapuça, uma casca. Natal era a mesma coisa. Eu vi ele chegando com os presentes. Como todo mundo se concentrava muito na casa da minha avó, eles chegavam com os presentes bons para minha prima, aquela Barbie, sabe? Do sonho. E eu lembro que tinha uma tia minha, que é até falecida, que ela ficava com muita vergonha de ver eu e meus irmãos não ganhando nada. Porque meus pais eram pobres, eles não davam pra gente nada. E aí minha tia ia lá no supermercado e comprava aquela boneca mais simplesinha, sabe? E aí eu fingia que eu estava muito feliz, que eu fingia que era uma surpresa, que eu não tinha visto que ela tinha saído. E eu fui formando uma casca em mim de satisfação com tudo. Eu aceitava qualquer coisa. Qualquer resto, qualquer coisa que vinha para mim, eu aceitava. Desenvolvi uma crença de não merecimento. Que eu estou me libertando todos os dias. É muito difícil se libertar de coisas que a gente foi imputada a infância inteira. Por isso eu quero ensinar para vocês essa oração. E a primeira vez que Deus começou a me libertar, Ele falou comigo no meu quarto, sozinha. Sozinha, eu não tinha provocado nenhum tipo de oração. Presta atenção que eu vou ensinar uma coisa para vocês também. Ele falou comigo, eu queria que você perdoasse sua família. Eu falei, não, mas já está perdoado. Já fazia 3 anos que eu trabalhava, 2 anos que eu trabalhava em Ministério de Cura. Não, já perdoei. Está suave. Não tinha perdoado ainda. Doía. Toda vez que eu via, eu tinha dificuldade de me relacionar com eles, eu tinha dificuldade, eu não queria que eles aceitassem Jesus, eu queria o mal deles mesmo, porque eu sofria muito. Sabe que é todo ano uma criança vê toda a família organizando para ir para a praia, eles alugavam casa de praia. Sabe para que eu e minha família servia? Para cuidar das casas deles. Eles entregavam a chave da casa deles para minha mãe e fazia minha mãe ficar indo de casa em casa dar comida para cachorro, olhar a casa para ver se está tudo bem. Nunca levaram eu e meus irmãos. E é aquela cena de todo o ano, eles indo para a praia, eu ficava sentado no murinho, vendo todos aqueles carros felizes, toda a minha família, primos, se arrumando para ir para a praia. Eu, como criança, via que tinha vaga no carro. Eles poderiam ter chamado pelo menos eu para ir, meu irmão para ir, né? Já que meus pais não tinham carro, não tinham dinheiro, e eles não poderiam ir. Isso foi criando cada marca em mim de revolta. E eu me revoltei, sabe contra quem? Contra Deus. Porque eu achava que Deus não cuidava de mim. Presta atenção, não foram abusos sexuais, foram abusos psicológicos, dolorosos, que eu carreguei por muitos anos na minha vida. Só que Deus foi me libertando deles e eu não precisei. Eu precisei de ajuda, sim, de algumas pessoas para entender, né? Quando você vai para um evento de cura, você está numa reunião como essa, a sua mente começa a romper em alguns aspectos. Porque o conhecimento, ele vai ampliando e vai abrindo seus olhos. Mas foi no meu quarto que Deus falou comigo. Você precisa liberar perdão. Falei, Deus, é muito difícil para mim liberar perdão. Eu não consigo. Doeu demais e eu me vi aquela menina sofrida. Então, vocês entendem que eu estou falando que eu era grande quando isso aconteceu? Eu lembro que eu morava num sítio. Eu tive um sítio. E foi naquele quarto, naquele lugar, no meu lugar secreto, que Deus falou para mim. Então, Deus vai falar com você. O que você precisa mudar? O que você precisa romper? Amém. O que você precisa entregar? Não adianta ficar fingindo que está tudo bem. Não adianta, porque senão você não vai mudar.
Eu queria que vocês pensassem o seguinte, para quem tem filhos, que a sua estagnação é a estagnação dos seus filhos. Que a sua morte espiritual é a morte espiritual dos seus filhos. Para você que não tem filhos, o seu travamento é o travamento de toda a sua geração, dos seus negócios. Você fica travada nos seus negócios. Então, se libertar e se permitir ser curada, é permitir se transbordar na vida de outras pessoas e ser curada em diversos aspectos. Tá bem? Amém. Eu queria abrir Amém. agora para... Amém. Queria abrir agora para alguém Amém. poder falar alguma coisa que sentiu que gostaria de falar. Fala uma de cada vez, tá? Não precisa correr, não. Alguém quer falar? Ana, posso falar logo? Pode. Pronto. Você falando, me veio também à memória algo que eu já tinha dúvidas, eu já tinha pensado sobre isso. Tinha dúvida se isso era um bloqueio, mas toda vida que eu lembrava de alguma coisa do passado, de alguma mágoa, eu ficava procurando, me vinha muito forte a lembrança de familiares também, né? Assim como você, a minha família, meus pais eram pessoas bem humildes, né? Eram agricultores. A gente também morava na roça. Em geral, da família inteira, nós éramos também as pessoas menos favorecidas financeiramente. Então, conforme alguns parentes foram crescendo, né, foram ficando prósperos, eles meio que achavam que nós tínhamos que trabalhar para eles. Meus irmãos trabalharam para os meus tios, e eu, como era mais nova, eu trabalhava para minha prima, né? E aí eu fui servir ela no comércio dela, trabalhei desde 11 anos de idade, na feira da minha cidade, vendendo várias coisas, jerimum, feijão, vendia com meu pai, né? E aí Quantos anos você tinha, perdão? comecei com 10 anos de idade a vender com ele na feira, vendia bolsa, vendia sacola para ajudar em casa, né? Toda a vida eu fui muito esperta, bem esperta mesmo para trabalhar porque era necessário. E quando eu toda a vida queria trabalhar no comércio, eu dizia, eu quero trabalhar, eu quero trabalhar. E aí eu fui trabalhar na farmácia de uma prima minha, que era muito bem sucedida na época, era a pessoa mais bem de vida da família, era ela. Eu morava na cidade, tinha tudo do bom e do melhor. E por a gente não ter tanta condição, ela humilhava a gente, né? E ela era uma das pessoas, e eu servia os filhos dela. Os filhos dela um era da minha idade e a outra era mais nova. Então, quando a secretária da casa dela não ia, eu com 15 anos, 16 anos, trabalhava no lugar da secretária. Eu saía do balcão da farmácia, ia fazer comida, ia levar lanche para o filho dela na cama, ia deixar lanche no colégio para eles. Então, eu ficava vendo todo mundo da minha época, da minha idade, tendo paz em me deixar na escola, tendo tudo ali a favor, e eu não. Eu estava servindo, estava trabalhando. E quando minhas colegas iam para as festas, eu ficava no balcão da farmácia trabalhando a noite inteira. Então, aquilo ali, da parte dela, me humilhava um pouco, sabe? Porque ela dizia assim, quando eu comprava um livro, eu comprei um livro para estudar para o vestibular na época e levei para a farmácia. Eu estudei a vida inteira em escola pública. E ela dizia assim, eu não sei para que tu fica estudando isso aí, tu não vai nunca nem passar no vestibular, se nem quem estuda em escola particular consegue, mulher, imagine tu que toda vez estou em escola pública. Só que eu nunca fui de revidar, só que eu me trancava em oração. Mesmo na época sem saber orar direito, mas eu me trancava na minha intimidade e eu dizia assim, um dia eu vou sair daqui, um dia eu vou vencer. E eu acho que isso, eu acredito, toda vez que eu me pego lembrando de alguma libertação que eu tenho que fazer, eu acredito que seja dessa pessoa. Apesar de talvez eu ter perdoado, talvez com a máscara, mas eu acho que na intimidade eu ainda tenho que perdoar ela, porque quando eu a vejo, eu me lembro, entendeu? De tudo aquilo. Tem que perdoar. Foi muito forte. Não é muito forte mesmo. E você reparou o padrão de repetição que você está cometendo até hoje? Você só morre de trabalhar?
Entende? São vícios emocionais que você adquiriu lá do passado. Hoje a sua vida é o quê, Láucia? Trabalho, só trabalho. Entende? São vícios emocionais. Você precisa colocar diante de Deus, Senhor. Olha como eu era, olha como eu aprendi, olha como eu estou hoje. Nem o meu marido trabalha o tanto que eu trabalho. O que significa isso, Senhor? Como eu rompo isso na minha vida? Como eu trabalho e desfruto? Porque não adianta só trabalhar, a gente precisa aprender a desfrutar. A Láucia está desfrutando? Você sabe que você não está desfrutando. Você morre de trabalhar e eu e você sabemos as lutas que você tem que enfrentar diariamente. Isso são raízes lá do passado. Tá vendo como as raízes estão aí e a gente acha que a gente já está, ó, bonzinho, porque a gente acha que raiz é só quando alguém abusou sexualmente. A gente só acha que raiz é quando você foi espancada. Não é não, gente. Existem traumas psicológicos que, através de uma ação que alguém fez, transforma a nossa vida. Ela transforma em vícios emocionais que a gente se apega e não consegue romper. Aí você entende a dificuldade de romper o mundo espiritual. Porque não está rompido no mundo natural. Precisa romper o natural para o espiritual romper. Porque senão não rompe. Não rompe. Presta atenção numa coisa. Quando a gente, às vezes, lembra de alguém, eu e a Tiane tivemos uma experiência esses dias também, né, Tiane? De uma coisa que ela lembrou, que essa pessoa não saía da cabeça dela, ela achou que já tinha perdoado também. Quando a gente foi ver, ela não tinha perdoado. Ela conseguiu ter sincera diante de Deus e colocar diante de Deus a raiva que ela tinha. Isso é muito bom, porque Deus já sabe. Só que presta atenção, existem situações que essas pessoas a gente até perdoou. Só que a gente fica carregando as pessoas e o que elas fizeram para nós, a gente carrega, a gente precisa aprender a devolver para elas. O que elas nos fizeram, a gente tem que devolver para elas, porque não é nosso mais. Eu vou ensinar vocês a fazer outra oração agora. Anota aí. Ô, Ana. Pode falar. Ana, Pode falar. quando você falou daquela menininha na varanda, me deu um choro. Será que é comigo? Pode Porque ser, eu acho o meu problema é a minha parte infantil, que eu tenho que resolver. Eu vi uma menininha muito magrelinha com um vestidinho numa varanda. Pois eu era magrinha mesmo. Bem sozinha. Depois me deu um choro. É. Me deu um choro, assim, um choro emotivo, assim, sabe? Profundo. Nós vamos tratar isso depois, tá? Nós vamos tentar descobrir no mundo espiritual se é você, o que estava acontecendo com essa menina, como que a gente tem que curar essa menina. Opa, o telefone caiu aqui. E preste atenção que eu vou ensinar vocês a fazerem uma oração. Quando vocês forem para esse lugar secreto, para o lugar de vocês, e Deus trouxer para vocês a memória, você viu? Trouxe para lá ou se alguma coisa. Eu sinto que a Luana já entendeu alguma coisa. A Edna já entendeu alguma coisa. Cada um de vocês que já estão entendendo alguma coisa, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão perguntar para Deus, Deus, qual que é a raiz? O que eu sou hoje? Presta atenção, eu usei a Láucia como exemplo para vocês tentarem entender. Eu usei porque é ela que contou a vida dela, certo? Ela falou, eu trabalho desde os 9, 10 anos com meu pai igual um burro de carga. Trabalhava, aprendeu só isso. O que ela aprendeu do pai dela? Morrer de trabalhar. Tem que trabalhar, filha. Não pode desfrutar, não. Você não pode estudar, você não pode passear, você não pode viver. Você tem que trabalhar, porque pobre trabalha. O que foi embutido na mente da Láucia? E se ela não morrer de trabalhar, ela não vai conquistar. E ela queria tanto sair daquele lugar que ela falou, eu vou trabalhar, porque eu vou sair daqui. Olha,
A Láucia hoje, gente, trabalha mais que o marido dela. O marido dela desfruta e ela não. Não é mesmo, amiga? É verdade. Ô, Ana, Trabalha. Ana, Oi, e tem assim, só um minutinho, deixa eu só concluir aqui que eu já deixo você falar, Lu. Uhum. Trabalha. Ela não consegue desfrutar da vida. Ela não consegue ter prazer na vida. Isso não é saudável. Ah, tá errado trabalhar? Não tá errado, não, gente. Agora pode descobrir que esse excesso tem uma raiz lá atrás. Então, você tem que, quando chegar diante de Deus, lá você vai fazer o quê? Senhor, eu adquiri esse estilo de vida por causa do meu pai. O meu sonho era ser uma grande empresária, uma mulher estudiosa. Qual era o seu sonho, Láucia? Ela vai falar para Deus qual é o sonho dela. Ô, Láucia, só te fazer uma pergunta para tentar ficar melhor o exemplo. Hoje, Sim. você é o que você sonhou? Sim, em parte sim. Aquela menina que estava estudando lá para o vestibular, conseguiu concretizar aquele sonho? Consegui, graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. Sou a única da família que me formei. Aleluia, glória a Deus. Então ela vai perguntar para o Senhor, Senhor, o que dessa trajetória não é meu? E Deus vai mostrar para ela, eu tenho certeza, olha, esse comportamento é do seu pai, não é seu. Então ela tem que devolver para o pai dela, para ela começar a desenvolver a história dela com Deus, a história dela como indivíduo. Isso, gente, em tudo na nossa vida. É meio que todo mundo vai viver isso, sabe por quê? Porque nós somos seres humanos que aprendemos com a nossa família alguma coisa. Algumas coisas ficaram. A Tiane teve uma experiência dolorosa com uma pessoa, que ela ficava carregando essa pessoa. Eu não sei como você está hoje, porque a gente não conversou mais depois daquele dia, né, Tiane? Entrou o evento aqui, eu fiquei na correria. Mas eu queria te perguntar. Bem mais leve. Você se sente mais leve? Nossa, consegui viver, porque eu não tava conseguindo, eu tava só vendo aquilo, e não saía daquilo. A partir do momento que ela devolveu para a pessoa aquilo que a pessoa fez com ela, que não era dela, só que a gente fica carregando aquelas pessoas nas nossas costas, a gente não consegue parar de pensar. Mas não fui eu que fiz, não fui eu que errei, não fui eu que... Como que a gente devolve, Ana? Eu vou ensinar agora a fazer essa oração, vou ensinar. E se vocês tiverem dificuldade, eu posso ajudar vocês a fazerem isso, só que tem que ser individual, porque é muito pesado espiritualmente, tá? Por que eu estou ensinando? Porque eu aprendi sozinha. Porque Deus me ensinou sozinha e eu sei que dá para fazer sozinha, tá? Mas é óbvio que se você tiver uma pessoa ajudando, é ótimo. Eu me coloco à disposição para servir, como eu tenho servido muitos de vocês, sem cobrar nada, né, Tiana? A pessoa entende que precisa e eu me coloco à disposição para entrar na linha de batalha. Sabe por quê? Porque a vida espiritual é linha de batalha. Fala, Lu. Fala, Luciana. Boa noite a todas. Boa noite. A paz do Senhor. Então, o meu caso é semelhante da Láucia, né? Eu também vim de família extremamente pobre e a gente aprende tanto com o pai quanto com a mãe que a vida era trabalho, né? Então, meu nome é Luciana e meu sobrenome é trabalho. A ponto de há um tempo atrás, eu tinha 4 empregos. Meu 4. Deus. E eu não me sentia, assim, no direito, por exemplo, de quando acabava todo o serviço de final de semana, assim, sentar no sofá. Eu não sentava no meu sofá, porque eu não me sentia merecedora de estar ali, porque eu não podia descansar. Eu tinha que estar sempre trabalhando, né? E, assim, eu creio que Deus já começou a trabalhar, né, na minha vida, até porque que eu já eliminei um dos 4 trabalhos e Deus já se encarregou de fazer o restante, né? Então, assim, eu tenho aprendido, mas eu não consegui, assim, ainda descobrir de onde que saiu essa raiz. Eu sei que é emocional, né? Mas eu ainda não consegui descobrir o momento, qual foi o momento que isso aconteceu para romper. Eu já participei de encontro com Deus, já tive momentos assim que eu vi que eu tive que perdoar minha mãe, porque teve um episódio que
Eu sempre gostei muito de estudar e no momento de necessidade, porque minha mãe não tinha com quem deixar meus irmãos, eu tive que parar de estudar para poder cuidar dos irmãos. Então, essa dor é que talvez tenha feito, né, eu não sei se foi disso e se eu consegui perdoar mesmo. Então, Como o que é? meu Sua problema mãe, é esse. você parou de estudar porque precisou cuidar dos irmãos. Dos irmãos, porque não tinha com quem deixá-los. Eles eram menores e eu era mais velha. Uhum. E você trabalha cuidando dos outros? O que você trabalha com o quê? Sempre. Eu sou professora universitária, e aí eu trabalhava na prefeitura, que eu pedi afastamento, eu não aguentei mais. E eu trabalho capacitando pessoas, uma empresa de capacitação profissional. E na igreja, né, cuido de pessoas. Então, sempre trabalhando com pessoas, Então cuidando de pessoas. simples, é só você enxergar isso daí que você já vai ver onde está a sua raiz. Foi naquela situação. Sempre servir, sempre aquela pessoa que não sabe falar não, sempre servindo, sempre Não sabe se conserve. posicionar naquilo que você deseja. Então, isso daí é outra raiz. Você conseguiu pegar o começo da oração, que você tem que fazer a primeira? Já anotei tudo aqui. Então, essa é a sua raiz. Preste atenção, gente. Por mais que a gente já tenha passado por processos de cura e libertação, foram alguns momentos. Por quê? Você está lá no encontro. O encontro vai falar de cura e libertação. Normalmente, nesses encontros, tem uma chave. Perdão. Tá? Então, aí você lembra de perdão. Aí você vai puxar na sua memória quem você precisa perdoar. Ah, eu preciso perdoar meu pai, porque ele me batia. Ou meu tio, porque ele me abusou. Só que fica só no perdão. Só que o que você construiu hoje como ser humano, você é alguém, certo? E esse alguém foi construído por outras pessoas. Nem sempre isso é ruim. Você foi construída a partir de experiências dos seus pais. Hoje você precisa entender quem é você no Senhor. Para que o Senhor quer que você tenha intimidade com Ele? Porque Ele precisa imprimir em você a identidade sua. Quem é a Luciana? Quem é a Cidinha? Quem é a Tiane? Quem é a Láucia? Quem é a Edna? Quem é a Nilza? Quem são vocês? A Láucia pode sim ter se superado hoje, mas era isso que Deus queria para ela? Essa é a pergunta que você tem que fazer. O que eu sou hoje é por conta da minha história ou é porque Deus queria que isso acontecesse? No meio do caminho da nossa história, a gente vai pegando coisas dos outros e vai se transformando em coisas que às vezes nem era o que Deus queria de nós. Tá bom? Então, quando você entrar na presença de Deus e você for perguntar para Ele, Senhor, habita em mim alguma raiz que eu não consigo ver? Quais são as amarguras que a minha história me causou? Quem eu me transformei? É porque o Senhor queria? Ou é por causa da minha história? Tá vendo que tudo que eu estou construindo dá para você fazer uma oração. A Lu teve uma experiência com a família. Só me lembra de uma coisa, perdão, que eu estava focada na sua história. Você começou a cuidar porque o que aconteceu com sua mãe? Porque ela tinha que trabalhar para poder pagar o aluguel e era caro, babá, escola. Onde estava o pai? Trabalhando também. Tá, os dois eram presentes na família, mas os dois foram trabalhar e você teve que ficar no lugar de mãe. Dos meus irmãos, eu era a mãe dos meus irmãos. Você era aquela que limpava a casa, que cuidava dos irmãos, que fazia comida, que punha roupa para secar, que punha roupa para lavar, tudo você que fazia. Tudo eu. Entende por que a Lu escolheu a profissão hoje de cuidar? O que ela aprendeu a vida inteira? Cuidar. Só que ao longo da nossa vida, a gente não pergunta para Deus, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? A gente só vai vivendo, gente. A gente só vai vivendo. Eu tenho certeza de uma coisa. Eu tenho certeza que dentro de vocês tinham muitos e milhares de sonhos. Que vocês já abortaram. Porque vocês foram para o caminho que era mais fácil. O caminho que vocês aprenderam. Eu tenho certeza que nenhuma de vocês ousou a fazer algo diferente na história de vocês.
Nenhuma. Porque vocês foram pelo caminho que era mais fácil. Tenho certeza que se eu perguntar qual era o teu sonho, você tinha um sonho, você tinha um desejo que você não realizou, você colocou na gaveta. Pode ser que esse sonho era o que Deus tinha para você. E você não executou. Eu acabei realizando, mas eu fiz o sentido inverso, né? Por exemplo, primeiro, como meus pais não tinham condição, eu casei primeiro, tive filhos primeiro, depois que eu fui estudar, depois que eu fui construir uma carreira. Aleluia. Então, eu tive que sacrificá-los para eu poder realizar o meu sonho. Antes tarde do que mais tarde. É. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém? Conseguiram pegar. Eu já falei, eu já ensinei a fazer oração de devolver, né? Ô, Ana, posso dar uma palavrinha? Não. Não ainda, né? Então, não deixa eu fechar sem falar, tá? Pode falar, Val. Ah, tá. Eu tava lá na casa da minha irmã e na hora que eu tava vindo embora, eu tava escutando áudio, né? Escutando e eu ouvi você falar sobre merecimento. Você estava falando a sua história e você falou a palavra merecimento. Sim. É exatamente o que eu acho que eu estou passando, sentindo esse tipo de merecimento, né? Esse conflito, né, aqui dentro de mim, interno, que eu estou passando ultimamente, que graças a Deus, depois do evento, eu estou sentindo bem mais leve cada dia, estou sentindo mais com energia depois do evento secreto. A Val veio. Que bem. Foi bom, né, Val? Que linda. Isso, que eu estava muito mal mesmo. Mas quando eu estava, que eu não estou mais, sinto ainda muita dor aqui dentro, mas não como antes. Quando eu estava com essa escuridão dentro de mim, veio muito forte exatamente a infância. Sim. Foi muito fácil, era muito choro a lembrança do meu pai, né? Há muitos anos, eu falava 40 anos, mas não chegou a 40 anos, acho que uns 30 anos, 35 anos, eu desejei a morte do meu pai. Eu me libertei dessa toda vez que chegava, principalmente quando chegava o Dia dos Pais, eu falava, prefiro que meu pai esteja morrido, não sei por que ele está na Terra. Mas eu me libertei, eu liberei o perdão para ele depois de um curso de coach que eu fiz, que teve uma sessão, e eu me libertei há 2 anos atrás. Por quê? Porque exatamente, por ele ter condições, o que eu não me conformava 2 anos atrás, é porque eu passei fome, meus irmãos passaram fome, ele violentava a minha mãe na minha frente, a gente andava com chinelo no prego, não tinha calça, não tinha nada. Até quando a gente ficou mocinha, a gente usava pano, porque a gente não tinha absorvente. Então, todas essas coisas eu ocupei muito meu pai. Por isso, então eu cresci falando que tudo que eu passei, a culpa era dele. Né? Hoje eu liberei o perdão, não sinto mais raiva dele. Porém, vem muito forte essa escuridão em mim, muito forte. Falei, poxa, eu estudo, tem um monte de currículo aqui, um monte de diploma aqui, estou estudando, e eu não consigo sair daqui. É porque está preso emocionalmente no seu pai. Enquanto você não devolver para ele o que é dele, você vai ficar carregando e vai continuar estagnada. Isso é na vida de todos nós. Gente, o perdão, ele é mais para nós do que para o outro, certo? A gente entende, a gente vai, perdoa. A palavra fala que o Senhor, ele nos perdoa e ele lança o nosso pecado no mar de esquecimento. E ele não lembra mais. E é novidade de vida. A gente perdoa a pessoa e a gente não lança a pessoa fora. A gente perdoa a pessoa, mas a gente fica com a pessoa. A gente tem que lançar fora, a gente tem que devolver para ela o que é dela. Porque o que ela imprimiu sobre você está aí, está amarrando a sua vida. Está estagnando você e você não consegue romper. Você fica no mesmo lugar. Tem que se libertar. Amiga, eu vou falar, Val. Crença de não merecimento. Quando eu entendi, foi agora, amiga, não faz nenhum ano que eu entendi que foi por conta de coisas que meu pai fazia e eu não tinha visto. Eu achava que os meus problemas eram por causa da minha mãe. Quando eu entendi que foi meu pai que não me autoafirmou, ele não me deu destino, ele não me deu nada, amiga. Sabe o que é nada? Nenhuma palavra de incentivo. Nada. Meu pai punha comida em casa. Só. Ele não era um pai ruim, tá? Presta atenção. Ele nunca me... Para falar, eu apanhei 2 vezes na minha vida só. Uma que eu chamei ele de vagabundo
e uma que eu fiz um trem errado com a minha mãe. Foi a única, as 2 vezes que eu apanhei. Eu era terrível. Pensa numa menina revoltada, uma mulher que vivia atrás de homem, porque eu era insatisfeita emocionalmente. Eu tinha caderninho, amigas. Eu tinha um caderninho para mim não confundir os homens na balada. Com as minhas primas, de tanto homem que eu andava. Emocionalmente afetada eu fui pela ausência de uma palavra do meu pai. O meu pai, ao contrário de muitos, não falou e ele não gerou nada em mim. Eu cresci eu me senti sempre um lixo, sempre uma pessoa inadequada, sem capacidade de nada. Quando eu ainda assim, gente, me sentia não merecedora. Os dons de Deus habitam em nós. Presta atenção que eu vou falar para você. Quem você é espiritualmente, Deus vai te dar. Tá aí. Tá tudo dentro de você. Deus não vai tirar de você. A partir do momento que você converteu e aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele não tira de você nenhum dos seus dons, tá? Eu era extremamente assim, curava um monte de pessoas, ajudava pessoas, fazia que fazia, mas eu não me sentia boa o suficiente. Eu me sentia feia, eu me sentia burra, eu me sentia muito incapaz, mesmo fazendo. Porque tem a ver como eu me vejo. O mundo pode me ver. Se eu não me ver, eu não sou livre. Entende? Você precisa se ver. Quando você se vê, você liberta tudo e todos ao seu redor. Meninas, o dia que eu fui livre, que eu entendi, a minha chave girou e eu devolvi para o meu pai, que era dele, a minha aura em volta mudou. As pessoas falavam, nossa, como você está linda. Eu andava na rua e as pessoas falavam, nossa, que mulherão. Eu falava, entendi. Eu comecei a me aceitar. As coisas ao meu redor começam a mudar. Tudo começou a mudar. Tudo. Entende, Val? Você pode até ter perdoado o seu pai, mas se você não devolver para ele o que ele colocou sobre você, você vai ficar carregando ele. É essa oração que eu quero ensinar vocês agora. Tá. Só para finalizar, uma coisa mais forte que desse tempo que eu estou passando, veio muito mais forte no dia que eu arrumei o meu primeiro emprego, que ele foi lá no meu patrão e falou pro meu patrão que cuidado com a Valdete, que ela vai te roubar. Forte, hein? Muito forte. Isso quantos anos, amiga? Aí eu já estava com meus 15 anos. Meu Deus do céu. Ô, Senhor, perdoa os nossos pais, né? Porque eles não sabem o que fazem. Vou te ajudar, tá, Val? A gente vai fazer essa oração e libertar você disso. Mas para isso eu precisava ter um particular com você, porque isso daí não é sua maior raiz, viu? Tem uma raiz mais profunda aí, e a gente precisa identificar ela. Tá? Tá bom. Talvez eu sei que tem coisas que você não vai querer falar aqui na nossa frente, mas eu preciso te ajudar, eu vou te ajudar. Tá bom? Tá bom. Eu vou ensinar vocês a fazer essa oração, mas preste atenção. Isso é batalha espiritual. Todas vocês que estão aqui, estão me ouvindo, estão prestando atenção, tem algumas câmeras fechadas. Eu preciso que vocês entendam que quando vocês forem fazer esse tipo de oração, vocês têm que estar, assim, com a vida diante de Deus. Quem percebe, olha, Ana, eu não tenho uma vida ainda correta, eu estou em pecado ainda. Eu vou tentar entrar numa outra parte aqui, que eu ia falar uma coisa, eu mudei tudo, né? O Espírito Santo muda tudo e amém. Mas eu quero entrar numa parte aqui, que eu vou falar para vocês, que para que vocês possam entrar na presença de Deus, para que vocês comecem a batalhar pela vida de vocês. Porque não adianta querer batalhar pela vida dos outros, viu, gente? Batalha pela sua. Para de batalhar pelo marido. Fica preocupado com ele, não. Preocupa nem com o marido, nem com o filho. Preocupa com você. Porque quando a sua vida for tocada pelo Espírito, meu bem, não tem nada à sua volta que fica de pé. Se tiver demônio, ele cai. Se o marido estiver mentindo, as mentiras descobre. Não tem como. Se você entrar em vida de santidade diante de Deus e mudar o seu comportamento, amiga, se tiver alguém te roubando na empresa, você vai descobrir.
Se namorado tiver traindo, se marido tiver traindo, se tiver coisa oculta, vem. Porque vocês se transformam em luz, e aonde há luz não tem como trevas prevalecer. Presta atenção, isso é claro, é real. Se tiver algum demônio escondido na sua casa, ele manifesta. Então, eu estou ensinando vocês a entrar em níveis de batalha, tá bom? Estou ensinando mulher forte a ser guerreira. Agora, também não precisa ficar com medo, não, porque eu, quando aprendi isso, eu não sabia bolhufas de nada. E o Espírito Santo que está aqui na Terra, é ele que vai conduzindo a gente, que vai ensinando a gente. Mas depois eu quero dar uma orientação. Eu vou ensinar a fazer oração primeiro, depois eu vou ensinar outra coisa. Porque se você não estiver preparada, eu quero te ajudar a romper uma área primeiro, para depois você cuidar de você espiritualmente. Porque isso é cuidado espiritual, tá? Adianta muito você cuidar do seu corpo? Adianta você cuidar de todas as áreas da sua vida, da sua mente? E seu espiritual também tem que ser cuidado, tá? Porque nós somos triunos. Nós somos corpo, alma e espírito. O corpo você cuida em médico, na academia, sabe? Se cuidando fisicamente para a máquina não parar. A alma você pode cuidar indo em coaches, psicólogos, você pode cuidar indo na igreja, mas o espiritual você também precisa cuidar, e só quem toca em você espiritualmente é o Espírito Santo. Presta atenção. Eu não ouso tocar na vida espiritual. Eu ouso quando o Espírito Santo me conduz. Por quê? Eu vou fazer algo com a Val depois, com a Cidinha. Não agora, porque eu acho que agora vai ficar muito longo, porque isso tem que ser muito íntimo, sabe? Já fiz com a Tiane. Eu já fiz com a Nilza. Tem mais alguém aqui que eu já fiz? Não lembro. Não estou vendo a carinha de todo mundo. Tem coisas que a gente vai orar que são íntimas, que a gente vai entrar no profundo e tudo mais. Então, eu não ouso fazer ou falar coisas de mim mesma. Eu deixo o Espírito Santo mostrar, porque só o Espírito Santo tem poder de curar e cuidar do seu espírito humano. Gente, presta atenção, não deixa os outros enganar vocês. Eu sei hoje, eu estou falando porque eu já sofri muito engano na igreja, já sofri muito engano de diversos profissionais que usam da nossa inocência, da nossa ignorância espiritual. Por isso que ninguém está 100% curado. Porque a gente fica dependente de gente, dependente de homens, enquanto só tem coisa que quem toca é só o Espírito Santo. Tá? Ninguém pode libertar você. É só o Espírito Santo que pode. Nós somos só um canal de iluminação de mente. Eu estou ensinando vocês a fazer oração. Por quê? Porque eu sei que o Espírito Santo, Amém. porque eu sei que o Espírito Santo vai lá tocar vocês, tá bom? Eu nunca vou me transformar num amuleto para vocês. Se você, Tiane, a Tiane daqui, ela pode falar. Como eu conduzi a oração com você? Eu não falo, não, gente. Eu conduzo, quem vai falar com ela é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai mostrar para ela qual é a raiz, aonde está o problema. E verdade. Eu vou falar, não precisa de emoção. A gente não precisa sentir arrepio para fazer isso, não. Tá? A gente não precisa sentir arrepio. Não precisa entrar numa atmosfera, não. A gente precisa ter consciência natural, consciência espiritual e falar as coisas certas. A gente se emociona, porque é uma história que dói, mas Deus não se move pela emoção. Emoção está na alma. É verdadeiro. E quando ele quer curar o espírito, não é pela emoção, tá bom? Por isso que o meu evento, gente, foi tão forte. A Val está aqui, ela pode falar para vocês. Eu sou aquela que vou contra o movimento da alma. Às vezes, eu vou em muitos eventos, vocês sabem que eu cubro eventos espiritualmente, então eu estou em vários eventos.
E eu percebo que os players, eles usam as pessoas pela emoção. Eu fui enganada pela emoção através de pastores. E eu sou psicóloga hoje, eu estou me formando. Então, eu aprendi a ler a mente humana. Então, a emoção não me pega mais. Porque eu aprendi. Só que tem muita gente que está na dor que é pega pela emoção. Então, quando você perceber que sua alma está muito mexida, porque a alma, ela fica mexida, provoca uma emoção, mas não tem cura, porque cura é só no espírito. Fala, Marinês, que eu ia falar. Boa noite. Boa noite. Estão me Boa ouvindo? noite. Tô falando um pouquinho baixinho, porque aqui já é 2h30 da manhã. Eita! Oi, Marinei. Ela tá nos Estados Saudade, Unidos, né? Marinei. Não, é na Itália. Na É Itália. na Itália. É. É Cidinha, Cidinha. meu amor. Eu conheço Cidinha porque eu já fiz um encontro presencial com a Aline Coelho e a Cidinha era nossa companheira de também. Que bom. Sou muito feliz por participar deste encontro agora. Obrigado, Ana, pela tua disponibilidade, né? Estar aqui Amém. com nós, ouvindo-nos, né? Fazendo o papel de Deus. Para mim é Amém. assim. Para mim eu me Amém. sinto assim. Isso. Instrumento, Eu né? queria saber só assim, porque eu enfrento, é que eu sinto que Deus me usa, mas às vezes eu não quero ser usada, porque às vezes quando você é usada por Deus, você acaba sendo desfrutada, eu acho. Eu não sei como é. As pessoas ficam lhe pedindo muita oração, 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 e você vai orar. Só aprender a falar não, amiga. Você me entendeu o que eu falei? Entendi. Então as pessoas me pedem muita oração. Aí quando eu oro, Paula, eu fico fraca, sabe? Eu fico fraca de uma situação que eu fico dias e dias sem ter coragem nem de orar. Mas quando eu vou para a presença do Senhor, o Senhor fala comigo. Tanto é que eu tive uma experiência que eu fico perguntando ao Senhor, foi você mesmo que falou comigo? Porque quando eu chego para o Senhor, eu digo, o meu amado da minha alma, essa é a palavra que eu falo. E eu tive uma experiência essa semana porque minha filha fez 30 anos e eu preparei uma festinha para ela, aqui uma reunião aqui em casa. Eu comprei assim do melhor, assim preparei uma mesa assim do melhor. E quando eu estava, fui para o meu secreto com o Senhor, sentada ali falando com Deus, e já o Senhor. Ai, Jesus, será que eu gastei muito, Senhor? Poxa vida, tanto dinheiro, assim, meu pensamento, né? Assim, falando com Deus. Assim, me veio aquela coisa assim, tipo, querendo dar um arrependimento daquilo que eu tinha gastado para fazer isso. Aí Deus falou assim, Paulo, eu senti nitidamente, não olhe para o carnal e nem para o material. Olhe para o espírito. Aí dali, Paula, a minha alma se acalmou. Pronto, aí comecei, fiz tudo direito. Quando estava aqui em casa, que foi antes de ontem, né, que os amiguinhos dela estavam aqui, disseram, dá o discurso, faz discurso. Ela disse assim a palavra, esse momento vai ficar impregnado no meu espírito. Olha, Paula, foi uma resposta de Deus, não foi para mim. Eu me senti que ali foi uma testificação de que Deus tinha falado comigo. Então, eu tenho que parar assim, que quando eu entro na presença, mas é como você disse, é o tempo. Eu preciso de mais tempo para ficar com o Senhor, mas é como eu falei para você, eu trabalho aqui, faço a estação, é o dia todo, e quando chega é um trabalho pesado. Quando chega de noite, eu durmo, me levanto de madrugada. Aí eu oro ali, mas eu acho que eu tenho que me aprofundar mais no Senhor, sabe? Eu quero receber mais para minha vida. Sim. Para minha vida. É isso que eu quero para mim. Marinei, deixa eu te falar, você está ouvindo? Presta atenção. Por que as pessoas estão te sugando? Porque você não está sabendo se posicionar. Diante de Deus, você precisa aprender a se posicionar como um ser espiritual.
Você reparou que eu ensino as pessoas a orar, eu não faço por elas. Amada, eu não tenho obrigação nenhuma sobre a vida de vocês. Eu sou um canal de bênção, um canal que Deus flui e orienta. Eu nem estou pronta. Eu não carrego vocês nas minhas costas. Eu conduzo, eu oriento, eu ensino. É diferente, eu não assumo a dor. Estive com a Tiane, com a Láucia, eu já aprendi. Eu pego a história de vocês, ensino, conduzo, eu tenho os meus momentos de intercessão por cada uma, mas eu não carrego vocês comigo. Porque a sua história é sua obrigação, não é minha. Então, o que acontece? Se você ficar pegando a vida dos outros e transformando como um peso para você, por isso que você fica sugada. Você fica pensando na pessoa, se incomodando, querendo ajudar demais. Não precisa, amiga. Deus, ele só dá uma palavra. E essa pessoa vai construir a história dela em cima daquela orientação, em cima daquela palavra. Eu já ensinei a fazer, acho que 2 orações, né? Uma eu não falei ainda, né? 2 orações. Amiga, na boa, eu já fiz a minha. Se vocês não fizerem a de vocês, eu não tenho o que fazer por vocês. Eu estou aqui como um canal de orientação. Ana, eu não sei fazer. Ana, eu fiz, mas não senti que teve resultado. Aí eu entro na trincheira com você. Então, bora lá, eu te pego pela mão e eu faço junto. Mas o peso de responsabilidade da vida de cada um é de cada um. E você não pode querer carregar o peso dos outros para você. Entende? Mas eu vou falar uma coisa agora, que é onde eu quero que você observe. Se você não tem na sua vida alguma brecha aberta, presta atenção. Todo mundo aqui já se converteu, todo mundo aqui já aceitou Jesus. Eu acho que a gente já passou bastante o horário, né? Mas eu vou falar mais essa coisa só. Não me deixe esquecer de ensinar a oração depois, tá? Todos nós, quando aceitamos o Senhor Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, a primeira coisa que Ele nos ensina é o quê? A partir do momento que você acredita que Ele é seu Senhor e seu Salvador, você automaticamente batiza. Por que do batismo? Era por isso que eu perguntei se tem católicos aqui, para eu poder explicar a diferença do batismo nas águas de quando você é adulta e a diferença do batismo quando você é um bebê. Porque o que é o batismo? É a confissão, reconhecimento do seu pecado. Eu reconheço que eu pequei e eu aceito o Senhor como meu Senhor e Salvador. A partir desse momento, a minha vida foi comprada pelo sangue de Jesus e eu tenho uma aliança com o céu. Meu amigo, o diabo ele não pode tocar na sua vida sem antes perguntar para Deus. Porque você agora, a partir do momento que você se batiza, você é dele. Você é de Deus, você é serva dele. Então, o diabo, ele não pode te tocar. Por isso, a importância de quando a gente entende o Senhor, a gente aceita ele, a gente se batiza, a gente confessa que ele é o nosso Senhor e nosso Salvador. Láucia, se você vier para cá, eu quero te explicar sobre isso. E se você quiser, a gente pode te batizar. Porque é muito importante, é como se fosse um selo. Presta atenção, é um selo, tá marcado aí. Quando o diabo chegar na porta da sua casa, ele fala, opa, peraí, essa aqui eu não posso tocar sem antes perguntar para Deus se eu posso ou não posso. Então, quando você ainda não batizou, você está desprotegida no mundo espiritual, tá? Isso é real, isso é bíblico. Depois a gente pode trazer um ensino sobre isso. Se vocês tiverem dificuldade de entender, vocês me perguntam. E aí eu passo para o meu marido, que meu marido é mais mestre na palavra do que eu. Mas a gente pode ajudar vocês nisso, tá bom? Eu sempre tive vontade mesmo, Ana. Eu sempre tive essa vontade. Me chama lá que a gente pode ajudar nisso daí, tá? Só me lembra, tá, gente? Porque eu vou falando igual um turbilhão, depois eu esqueço bastante coisa que eu falei. Que é muita gente que eu falo direto. Como eu não tenho muito método, assim, ponto 1, ponto 2, eu vou falando que o Espírito Santo vai trazendo, depois eu não consigo lembrar de tudo. Então, não tenho vergonha de me chamar, Ana, você falou isso aqui, ó, não entendi nada do que você falou. Aí eu explico de novo, tá bom? Não tem problema em explicar 500 vezes.
Só que aí o que acontece? A partir do momento que a gente aceita o Senhor na nossa vida, a gente precisa mudar o nosso caminho. Lembra que eu falei da cegueira espiritual? Há uma cegueira em todas as áreas da nossa vida. A gente precisa ir rompendo coisas. Eu vou ler um versículo aqui, porque eu nem abri Bíblia, né? Vou ler um aqui só para não falar que eu não falei. Em 1 João 2,15 fala assim, ó. Não ameis o mundo e o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Entende o que eu estou falando? A partir do momento que você aceita o Senhor, a sua vida vai sendo transformada. O que eu quero ensinar aqui? Que existem brechas na nossa vida. A nossa vida nós somos o templo do Espírito, tá? Então, quando Jesus morreu, ele foi para o céu, ele falou, fica tranquilo que eu vou deixar para vocês o Espírito Santo. Isso todo mundo já sabe, não sabe? Então, ele deixou o Espírito Santo para nós. Então, hoje, nós somos o templo do Espírito. Se na nossa vida tiver falhas, brechas abertas, o inimigo vai entrar. O que são brechas? Mentira, adultério, pornografia, inveja, ódio, e aí um monte de outros sentimentos. Como que a gente vai fechando essas brechas na nossa vida? A gente tem que estar vigiando o tempo inteiro, em alerta, o tempo inteiro cobrindo. Depois eu vou mandar uns versículos sobre como fechar as brechas, tá? E quanto as brechas são fechadas, o que acontece? Porque se eu for ler um monte de versículo, pode ser? Pois eu vou montar lá no grupo, eu mando e vocês vão lá no grupo, pega, vai ler, vai estudar para vocês crescerem nisso. Então, se a vida de vocês tiverem brechas abertas, o inimigo vai vir e vai fazer morada. Aí, minha filha, você pode orar o tanto que você quiser que não resolve. Tá? Porque você ora, aí você mesmo deixa o diabo entrar. Então, você tem que fechar as brechas, você tem que descobrir aí na sua vida quais são as brechas que estão abertas. Viu, quem? Marinei. Marinei, depois eu quero que você me chama, nós vamos descobrir. Tem brecha aberta? Porque se tem brecha aberta, o inimigo só toca onde tem brecha aberta. Às vezes a brecha não é sua, às vezes a brecha é do marido, viu? Porque quem casa é uma só carne. Se o marido tá pecando, você recebe junto. Você entra na mesma brecha dele. Se o marido está em adultério, se o marido está em pecado, se o marido bebe, se o marido faz isso, se o marido faz aquilo, e você é uma com ele, tem brecha, a gente tem que romper isso aí. Como que a gente vai romper, Ana? A gente entra em batalha de oração, tá? E é outro dia que a gente vai ensinar, tá bom? Deixa eu ensinar, então, a fazer a oração de devolução. Então, vamos lá. Eu ensinei primeiro a fazer a oração primeira, né? A primeira oração, é isso mesmo, Carol, nossa mesmo, porque tudo que o marido da gente faz de errado, a gente, como esposa, recebe, porque nós somos um só. Primeiro eu ensinei vocês irem lá e perguntar para Deus, onde está minha raiz, onde está minha ferida, me mostra, me conduz para que eu seja limpa. Quando o Senhor te mostrar, e Ele vai mostrar, se você entrar com o coração tranquilo, ele vai falar com você. E se você não conseguir, me chama que eu te ajudo. Depois que ele fizer isso e mostrou, eu vou dar um exemplo, tá bom? Vou citar um exemplo. E, por exemplo, vamos supor que você tenha sido abusada por um tio. E que esse abuso, talvez você sabe que tem coisa que o nosso cérebro bloqueia, né? Tem dor que o nosso cérebro bloqueia, então a gente não lembra. Aí vocês vão perguntar para Deus e ele vai ir trazendo a memória. Pode ser que demore, tá? Eu demorei bastante tempo. O Senhor ia trazendo devagarzinho para mim coisas e toda vez eu fazia essa oração.
Então, vamos supor que aquela pessoa que me abusou, ela derramou sobre mim um sentimento tão ruim que quando eu comecei a me relacionar com homens, eu não consigo me relacionar com homens. Parece que meu dedo é podre, sabe? Só encontro homens agressivos, homens violentos, homens maus, e eu me relaciono com esses homens e se tornam relacionamentos abusivos. Qual que é a raiz disso? É perceber como que foi esse abuso. Se esse abuso foi um abuso violento, um abuso agressivo, automaticamente você pega essa carga emocional. Então, você tem que fazer a oração da seguinte forma. Vamos supor que você lembrou de uma situação aí de sua mãe, seu pai, que Deus vai trazer a sua memória. Você devolve para aquela pessoa. Você vai falar, Senhor, você vai falar o nome da pessoa e você vai devolver para ela o sentimento ou a ação que trouxe para você. A Láucia, eu vou usar a Láucia como exemplo. A Láucia virou uma trabalhadora demais, trabalha mais do que pode. Então, ela vai fazer a oração devolvendo para o pai dela. Senhor, eu quero entregar agora para o meu pai, cita o nome dele. Qual é o nome do seu pai, Láucia? Pedro. Você vai fazer a oração assim, eu quero devolver agora para o meu pai, Pedro, toda essa carga emocional excessiva do trabalho. Eu devolvo para você o trabalho escravo. Eu devolvo para você o trabalho sem valorização. Eu devolvo para você o trabalho sem remuneração. Você vai lembrar, Láucio, o que esse período trouxe para você como carga. Eu devolvo para você o trabalho sem fruto. E você devolve para a pessoa. Tudo que ela te fez de mal, tudo que ela te fez de ruim. Tudo que ela te fez de ruim, você devolve para ela. O sentimento, presta atenção, você não está desejando o mal da pessoa. Você só está dando para ela o que é dela. Foi ela que imputou sobre você, não foi você. Certo? E você se livra disso. Aí, depois que você fez essa oração, você vai orar por essa pessoa. Senhor, eu coloco essa pessoa diante do seu altar. Eu coloco meu pai diante da sua presença. Pai, que o Senhor converta o coração dele. Se ele já morreu, fala, Senhor, que o Senhor possa trazer transformação, conversão, e vai fazendo uma oração, abençoando essa pessoa, tá? Mas é como se você estivesse trocando os fardos. Você devolve para ele o que é dele. Você tira esse peso de você. Senhor, eu entrego... Se vier muita situação, porque pode ser pessoas que tenham muita situação. Tem que já... Fiz aqui, se gravou. Muitas situações. Então, você devolveu para todas as pessoas. Eu devolvo para minha mãe o sentimento de escravidão, de paralisia profissional, que não desejava trabalhar, que não tinha desejo de crescer profissionalmente. Tudo você devolve. Tudo que vier no seu coração como sentimento, você devolve. Depois, você vai no altar e você troca o fardo. Senhor, eu tiro todo esse fardo pesado que eu carreguei minha vida inteira e eu coloco no seu altar. E a tua palavra diz que o seu fardo, Senhor, ele é leve e suave. E eu pego o seu fardo, que é leve e suave. E aí você vai falar para o Senhor, Senhor, me ensina a ser aquilo que o Senhor sonhou para mim. Como tem que ser o meu trabalho? Eu quero que o Senhor faça comigo aquilo que o Senhor sonhou. Porque todos vocês estão vivendo, talvez, pelo sonho dos pais, ou por aquilo que vocês achavam que era a melhor forma. Mas vocês têm que perguntar para o Senhor, Senhor, qual é o meu propósito agora? Como eu posso viver e te servir e trabalhar e te agradar? Depois eu vou trazer esse ensinamento, que o nosso trabalho tem que unir com o nosso propósito. Tá bom? Deu para entender? Deu sim. Muito. Entendeu? Sim. Então, acho que nós já falou demais, né? A gente deixa um pouquinho para a próxima. Foi ótimo. Depois eu queria só que vocês me ajudassem com perguntas. Por quê?
vocês são cada uma um ser humano individual. E cada uma de vocês tem áreas de dificuldade. Então, pode ser no particular para não lotar o grupo. Quais são as orações que vocês têm dificuldade de fazer, que vocês gostariam de aprender? Ah, vou ensinar vocês a fazer oração de guerra, vou ensinar a fazer oração de rompimento no mundo das profissões, do trabalho. Mas eu queria que vocês compartilhassem comigo, tá? Qual é a maior dificuldade? E eu queria pedir um favor, vai lá no meu Instagram, no meu post, e comenta lá que você participou da reunião e que foi boa. Por quê? Para eu dar engajamento para mim, eu tô cagando para engajamento. Sabe o que eu quero? É que outras vidas reconheçam o Senhor e que precisam de ajuda e venham. Então, para isso, eu preciso da ajuda de vocês. Vai lá no meu último post no Instagram. Quem não me segue, faz favor de me seguir aí. No YouTube também, dá umas comentadas, umas curtidas para ajudar a gente, porque outras pessoas vão se chegar. Ó, a gente tem a Marinei da Europa? Onde você é mesmo? Da Espanha? Olha isso, amiga. Tem uma amiga que ela não está aqui também, porque ela não conseguiu. Europa, É na Itália. né? Ela é de Portugal, dos Estados Unidos, ela Em Verona, que porque eu moro. um vídeo meu chegou até ela. Então, quanto mais a gente comentar, curtir as coisas, isso ajuda para que outras pessoas possam ter acesso ao que vocês estão tendo. Se é que está sendo bom para vocês. Se não estiver sendo também, vocês me falam que eu dou um jeito de melhorar, tá bom? Eu quero que vocês fechem os olhos agora. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Não? Tá bom. Então vamos orar agora, a gente encerra. Aí vocês fazem perguntinhas para mim lá, se preciso for, tá bom? Quem tiver alguma dificuldade de fazer essas orações que eu ensinei, por favor, não faça sozinha. Porque se você tem muitas brechas na sua vida, você não vai conseguir atingir o objetivo. Não tenha vergonha. Ana, eu ainda fumo, Ana, eu ainda me prostituo, eu ainda estou em pecado. Não tem problema, não tem problema. Sabe por quê? Porque Jesus falou, vinde como estás. Eu, quando vim para Jesus, pensa numa mulher mais podre que eu acho que não tinha, não. Pecadora no último grau. Ô, Ana. Oi. Eu quero fazer uma pergunta. Quando a gente, assim, vai para o secreto, o ideal é que a gente vá de manhã, quando acorda. No primeiro momento da manhã, do dia, né? Uhum. E quando a gente não consegue fazer esse horário, e também quando a gente, igual eu falei, que eu tenho dificuldade com a constância. Tem época que eu consigo, assim, estar na presença de Deus todos os dias, e tem época que dá uma esfriada, assim, bastante. Tá. Posso tirar esse peso de vocês? Deixa eu ensinar uma coisa assim muito importante. A Bíblia diz que a gente tem que orar sem cessar. Oração é um estilo de vida, não é um momento. Oração é uma relação construída. Se você foi casado, se você é casado e você não está na presença do seu marido, você deixou de ser esposa dele? Não. Você continua sendo esposa daquela pessoa. Relação com Deus é uma relação de intimidade, é constância. Deus vai falar com você a todo tempo. O que eu aconselho? Gente, acordou, fala bom dia, Senhor. Senhor, ó, tô atrasadinha hoje, mas nós vamos conversar? A gente pode conversar? Eu sou tipo parça, eu sou leve, a minha relação com ele é leve, eu não tenho esse peso que as pessoas têm, não. Eu já consegui também, hoje já consigo ser assim. A minha vida é uma vida de entrega. Agora, presta atenção, tem hora que eu sei que Deus quer que eu paro. Tem hora que eu estou muito solta, que ele me puxa pelos cabelos. Fala, queridinha, senta aqui que nós precisamos conversar sério. Porque eu me distraio com facilidade. Então, quando eu tenho dificuldade de me distrair, eu preciso separar tempo. Gente, cada um se conhece. Não vive a vida de Deus com esse peso da religião. Seja livre diante dele. Sabe, acorda,
orando, conversando, amando, dançando. Põe louvor enquanto você toma banho, sabe? Conversa com ele quando você está lavando a louça. E vai falando, é leve, a sua relação com ele tem que ser leve. Papai, eu tô aqui, vou trabalhar agora. E quando você está andando, você vai falar, olha, abençoa o meu dia de trabalho. Se o senhor quiser falar alguma coisa que eu não consigo ouvir, fala mais alto, por favor. Perdoa a minha limitação. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Não me deixa porque eu não consigo te ouvir. Fica aqui comigo, me mostra, me ensina. Aí você vai para o trabalho, você entra no flow do trabalho, não tem como. Mas, amiga, a hora que você dá aquela paradinha, você tem que lembrar que você tem um Deus. Você vai falar, ô, Senhor, obrigado pelo meu dia, tá puxado, mas tá legal. E você sempre vai conversando com ele ao redor, o dia, na hora do almoço, abençoa a sua comida. Tudo que você fizer, faz para ele. Aí você tira esse peso da religião. Posso te falar, a partir do momento que você viver isso, você não vai conseguir mais sair da presença dele. Não, Ana, eu consigo fazer isso. Tipo, quando eu vou para o trabalho, quando eu vou para o trabalho, no ônibus, eu vou falando com ele. Mas só que esses momentos íntimos de oração, a gente precisa ter, porque faz falta. É construído, você vai construir isso. A partir do momento que você está sempre ali na presença, ele te puxa. Quantas vezes eu estava lavando louça, sem preocupação com a minha vida, e que, de repente, eu senti uma coisa no meu espírito, amiga, eu tinha que parar e orar. Aí já aconteceu de vezes de ser um amigo que estava sofrendo um acidente, uma luta que meu marido ia passar, e Deus me imprimia para esse momento de intercessão. Esse momento de secreto, ele é único e exclusivo. Se você estiver nele, você vai crescer, você vai expandir a sua vida espiritual. Agora, não fica com peso de obrigação. Tem que ser leve. Quanto mais na presença dele você tá, mais vontade de ir para esse lugar você vai ter. E aí ele vai se transformando em algo natural. Fala, Tiane. Eu tive essa experiência de falar com Deus ser leve. Às vezes, quando eu estou fazendo caminhada pela manhã cedo, e aí eu vou conversando com Deus no caminho, é tão gostoso, é tão leve, eu fico imaginando as coisas, a paisagem. Eu ensino a Cidinha a fazer isso, né, Cidinha? Acho que é a Cidinha que anda de bike. É os momentos que ela tem de intimidade com Deus no secreto dela, é quando ela está andando de bike. É a hora que ela consegue. Cada um vai desenvolver a sua hora. Quem sabe tirar print aí? Correndo também. Correndo também. Isso. Eu mais corro do que eu pedalo. Faz uma cara linda aí, para lá eu tirar uns print. Abre a câmera, gente. É verdade. Todo mundo abrindo a câmera fica mais bonitinho. Isso. Tira foto aí, tira print, o que vocês conseguirem. Tirei print já, agora vou tirar uma foto. Vou mandar pro grupo. Aí você posta e marca eu. Claro! Pronto. Vou orar. Se alguém tiver que dormir, pode ir. Marinei, fica mais um pouquinho. Deixa eu orar, só um pouquinho. Feche seus olhos agora. Pai, eu te glorifico, Senhor Deus, por esse momento. Te agradeço por essa hora. Te agradeço por cada vida que está aqui. Pai, eu sei que nada acontece na nossa vida por acaso. Eu sei que cada fio da nossa cabeça foi contado por Ti. E esse dia, esse momento estava escrito. O Senhor sabia que cada uma dessas mulheres estariam aqui aprendendo algo, porque o Senhor precisa que elas usem isso. Amém. Então eu peço a Ti, doce Espírito, vá lá agora e traz à memória delas quais são as raízes que ainda estão travando as suas vidas. Não deixa nenhuma delas sem resposta, Senhor. Não deixa nenhuma das suas filhas sem resposta, Pai. Amém, Senhor. Confirma essa palavra no coração de cada uma delas e traz a revelação. Sim, porque Pai, nós estamos aqui, Senhor, e nós precisamos ser curadas. Porque eu sei que o Senhor tem um plano e tem um propósito nas nossas vidas, Pai. O Senhor quer que a nossa família seja transformada e que, através da nossa família, outras famílias sejam salvas.
Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço a Ti que hoje nós possamos receber a nossa cura. Pai, assim como o Senhor tem feito comigo há anos, o Senhor tem mostrado para mim quais são as minhas feridas e como eu tenho que vencê-las. Eu peço que o Senhor derrame sobre as minhas irmãs agora do Teu Espírito, que traz a revelação em nome de Jesus. Amém. Pai, eu oro Eu creio pelos e seus recebo, familiares, sim. oro pelos seus esposos, eu oro pelos seus negócios, Pai, que façam o Amém. Senhor multiplicar vida em abundância sobre cada um deles, Pai, em nome Amém. de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Obrigado por esse momento, em nome de Jesus. Obrigada. Amém. Amém.